Shalom Haverim, hoje nós teremos o nosso Shiur Dalet, a nossa quarta aula acerca do Mashiach, e nós estudaremos o servo sofredor na literatura rabínica. E nós vimos no Shiur passado que Yeshayahu, Perek Nun Gimel, Isaías, capítulo 53, há ali profecias muito precisas acerca de Yeshua HaMashiach. E já que as profecias apontam de forma muito contundente para Yeshua, muitos rabinos começam e defendem a ideia de que Isaías 53 não é sobre o Mashiach, e sim sobre o povo de Israel. Não obstante, nós vimos na aula passada que o Targum, ou seja, uma literatura muito antiga e de bastante peso, tanto é que existem grupos que creem que o Targum é inspirado pelo Eterno, o Targum fala claramente que Yeshayahu Isaías 53 versa sobre o Mashiach. Então, enquanto os cristãos e nós, judeus, que cremos em Yeshua, nós defendemos que Isaías 53 é uma profecia sobre o Mashiach e que Yeshua cumpriu todas as profecias ali narradas, os rabinos que não creem em Yeshua, eles dizem que o texto não se refere ao Mashiach, e sim ao povo de Israel, mas nós provamos na aula passada que as profecias realmente são sobre o Mashiach. E nós analisamos o Targum, e hoje eu irei trazer obras rabínicas. Hoje nós vamos estudar este tema à luz da literatura rabínica. Primeiramente, eu cito o rabino Moshe Cohen Ibn Crispin, que foi um rabino que viveu na Espanha no século XIV. E ele foi um grande rabino em sua geração. Ele chegou a ser citado em seu tempo como estando em pé de igualdade com rabinos do porte de Narmânides e também de Moshe Alshir. Então, o rabino Moshe Ibn Crispin, ele era muito renomado. E vejam só o que escreveu este rabino. Disse ele que os que interpretam Yeshayahu, Isaías 53, como se referindo a Israel, ele diz que os rabinos que lecionam que Isaías 53 se refere a Israel, diz ele que estes rabinos, abrem-se aspas, abandonaram o conhecimento dos nossos rabinos, inclinando-se por meio das obstinações de seus corações. Então, o rabino Moshe Ibn Crispin, ele diz que os rabinos que dizem que Isaías 53 é um texto sobre o povo de Israel, ele afirma que estes rabinos abandonaram o ensino dos antigos rabinos. E estes rabinos abandonaram este entendimento e eles foram levados pelas obstinações dos seus próprios corações. Ou seja, o rabino Ibn Crispin, ele ensina que os antigos rabinos interpretavam Yeshayahu, Isaías 53, como um texto sobre o Mashiach. E diz ele ainda que os rabinos da sua época distorceram o verdadeiro sentido de Yeshayahu, Isaías 53. E eu vou citar agora as próprias palavras do rabino Moshe Cohen Ibn Crispin. Abrem-se aspas. Diz ele: eu tenho o prazer
de interpretar o texto de Yeshayahu 53 de acordo com os ensinamentos dos nossos rabinos, no sentido de que se refere ao Rei Messias. Esta profecia foi proferida por Isaías, por uma ordem divina, com o propósito de dar a conhecer-nos algo sobre a natureza do futuro Messias, que ele está para vir e para salvar Israel, e sua vida desde o dia em que chega com discrição até o seu advento como um redentor. De modo que se alguém surgir afirmando ser ele próprio o Messias, podemos refletir e olhar para ver se podemos observar nele qualquer semelhança com as características descritas em Isaías 53, se é que existe tal semelhança. Então, podemos acreditar que ele é o Messias, a nossa justiça. Mas se não, não podemos, fecham-se aspas. Ou seja, ele está dizendo, primeiramente, que os antigos rabinos diziam que Isaías 53 se refere ao Melech HaMashiach, ao Rei Messias. Ele diz isso e ele fala outra coisa, que esta é a interpretação antiga dos rabinos, e se alguém hoje aparecer se proclamando o Messias, nós temos que ver se esta pessoa cumpriu as profecias de Isaías 53. Se a pessoa não cumpriu, nós devemos descartar de plano esta pessoa como sendo o Mashiach. E Moshe Ibn Crispin, ele afirma ainda que o Mashiach assume a posição do servo sofredor de Isaías 53. E que, olhem só o que ele vai falar, ele diz que o Mashiach é, ao mesmo tempo, abrem-se aspas, superior aos anjos ministradores. E ele conclui afirmando, abrem-se aspas, é impossível que um homem tenha nascido e atinja tão elevada posição. Então, ele diz que o Mashiach é superior aos anjos ministradores. Então, ele tem uma natureza mais superior aos anjos. Isto me lembra claramente o primeiro capítulo do livro de Ivrim, de Hebreus. Logo, o primeiro capítulo do livro de Hebreus, o capítulo afirma que Yeshua é superior aos anjos ministradores. E aqui o rabino Moshe Crispin, ele diz que é impossível que um homem consiga atingir tal nível. Ou seja, ele diz que o Mashiach será superior aos anjos, mas nenhum homem comum consegue isso. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo nas entrelinhas que o Mashiach, ele não será um homem comum. Ele não será um homem comum, por quê? Porque ele é superior aos anjos. Então percebam que o que nós ensinamos sobre Yeshua HaMashiach, que ele é superior aos anjos, como está em Hebreus capítulo 1, que ele não foi um homem comum, eu já disse com base no Midrash Rabbah. O Midrash Rabbah, eu sempre gosto de dizer, diz que o espírito de Elohim, que está em Gênesis capítulo 1, Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 2, o espírito de Elohim, diz o Midrash Rabbah, que o espírito de Elohim é o espírito do Mashiach. Então o Mashiach, ele vem ao mundo não com um espírito humano, mas o espírito do Mashiach é o próprio espírito do Eterno. É a Ruach
Elohim, é o espírito de Elohim. Quem está dizendo isto é o Midrash Rabbah. Eu tenho e mostro para quem quiser. Se você não tem essa obra que eu tenho, eu mostro. Então, o Mashiach, ele não é um homem comum, porque o espírito dele não é um espírito humano, é o próprio espírito do Eterno habitando nele, e quem disse isso é o Midrash Rabbah. E aqui o nosso rabino Moshe Crispin, um grande rabino espanhol, ele diz que o Mashiach ele terá essa posição elevada. Pois bem, passemos agora para o rabino Moshe ben Nachman, conhecido como Ramban ou Narmânides, que foi um rabino importantíssimo que viveu entre 1194 a 1270. Este rabino, ele teve um famoso debate com um judeu que se converteu ao cristianismo, um judeu chamado Pablo Cristiani. E o que aconteceu? Foi um debate público em que Pablo Cristiani ele queria provar, à luz da literatura rabínica, que Yeshua é o Mashiach. E, por outro lado, Narmânides queria dizer e tentar provar que Yeshua não é o Mashiach. Então, houve um debate. E neste debate, o rabino Narmânides, ele afirma que Isaías 53 se refere ao povo judeu. Então, ele diz que Isaías 53 não é sobre o Mashiach, é sobre o povo judeu, e ele defendeu essa posição até o fim. Porém, ainda que ele tenha defendido esta posição, no debate ele admitiu que existem obras da Agadá com referência expressa ao fato de Yeshayahu 53 referir-se ao Mashiach. Então vejam, Narmânides ele defendeu que Isaías 53 é sobre o povo judeu, o povo de Israel. Todavia, ele teve que admitir que existem muitas obras da Agadá atestando que Isaías 53 refere-se ao Mashiach. Pois bem, vamos agora para o Talmud. O Talmud em Sanhedrin 98b diz o seguinte: qual é o nome do Mashiach? Resposta: os rabinos dizem um leproso. Outros rabinos dizem o doente, como se costuma dizer. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Yeshayahu, Isaías 53, verso 4. Então, aqui em Sanhedrin 98, os rabinos estão debatendo qual é o nome do Mashiach, qual é o título do Mashiach. E alguns rabinos dizem que o Mashiach ele se chamará leproso. Por que leproso? Porque ele irá sofrer. E outros rabinos dizem, olha, o Mashiach ele será chamado de o doente. Por que o doente? E daí dizem os rabinos. Os rabinos dizem que o Mashiach será conhecido como doente porque ele vai cumprir, e os rabinos citam Isaías 53, 4, dizendo que o Mashiach verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, o próprio Talmud, ele cita Isaías 53, verso 4, aplicando-o ao Mashiach, falando que o Mashiach ele é conhecido como o doente porque ele leva sobre si as nossas enfermidades. E uma observação, na edição do Talmud, na Sontino, nesta edição italiana, há em Sanhedrin 98b, há uma nota de rodapé de número 31. E esta nota de rodapé número 31 diz que Isaías 53 se aplica ao Mashiach.
Bem, prosseguindo, agora vamos ao Midrash Rabbah. O Midrash Rabbah, ao comentar e explicar o texto de Ruth, em português, capítulo 2, verso 14. Abrem-se aspas. Ele está falando do rei Messias. Venha aqui significa aproxime-se do trono e molha o teu pedaço de pão no vinagre, refere-se à punição. Como se costuma dizer, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:4. Então aqui o Midrash Rabbah está comentando o texto de Ruth, capítulo 2, verso 14. E o Midrash afirma que este texto, alegoricamente, é uma referência implícita ao rei Messias. Está escrito ao rei Messias. E depois fala que o rei Messias foi ferido pelas nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades, citando expressamente Isaías 53:4. Então, resumindo, o Midrash Rabbah cita Isaías 53:4 como uma profecia sobre o Melech HaMashiach, o rei Messias. E não só o Midrash Rabbah. Eu tenho, por exemplo, o Midrash Lekartov, que, ao comentar o texto de Bamidbar, Números 24, verso 7, está escrito, abrem-se aspas, e o seu reino será exaltado. Isto significa nos dias do Mashiach, como se diz, eis que o meu servo prosperará, ele será engrandecido e exaltado, e elevado excessivamente. Isaías 52:13. Então aqui o Midrash Lekartov, ele fala sobre os dias do Mashiach, e ao falar sobre os dias do Mashiach, ele cita expressamente Isaías 52, verso 13. E nós vimos no shiur passado que este texto também é uma referência ao Mashiach. Porque eu até falei que o servo sofredor, as pessoas costumam falar que é Isaías 53, mas na verdade o servo sofredor começa em Isaías 52, versos 13, 14 e 15, e depois inicia-se o capítulo 53. Então, o servo sofredor, ele está em Isaías 52, 13 a 15, e todo o capítulo 53. Então, nós vemos que o Midrash Lekartov, ele cita Isaías 52, 13, que é sobre o servo sofredor, e diz que isso se aplica aos dias do Mashiach. Bem, eu estou citando obras antigas. Vamos agora analisar um rabino mais recente. Vou citar o Rebbe de Lubavitch, famoso rabino, e ele escreve o seguinte, isto que eu vou ler está em Torat Menahem, e ele diz, as palavras, eis que o meu servo prosperará, ele será exaltado, elevar-se-á e será enaltecido, Yeshayahu, Isaías 53, 13, isto está se referindo ao servo Mashiach. As escrituras mencionam 5 atributos do Mashiach. Ele prosperará, ele será exaltado,
ele será levantado, ele será elevado e ele será grandioso. Pois o Mashiach está acima e é maior do que os 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, Moshe, Moisés e Adão Kadmon. Então ele diz que o Mashiach é superior a Adão Kadmon. Isso, se você não sabe o que é Adão Kadmon, leia o livro Judaísmo Nazareno, que isso vai te dar uma grande luz sobre isso. Então, ele diz, o Rebbe de Lubavitch fala que o Mashiach ele é superior a Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Diz que o Mashiach é superior a Moshe, a Moisés, e ele é superior ao próprio Adão Kadmon. E ele conclui dizendo, Moshe, Moisés, é o primeiro redentor, porém o rei Mashiach é maior. Então vejam, o Rebbe de Lubavitch aqui, ele faz cair por terra o princípio de Maimônides de que nunca surgirá um profeta superior a Moisés. Isto consta dos 13 princípios de Moshe ben Maimônides. Maimônides diz que nunca haverá ninguém superior a Moisés. Não obstante, o grande Rebbe de Lubavitch, isto eu concordo plenamente com o Rebbe. O Rebbe fala que o Mashiach é maior que Moisés. E ele diz que o Mashiach é superior a Adão Kadmon. Só para vocês terem uma ideia, Adão Kadmon, diz o cabalista Gershon Scholem, que é um dos maiores cabalistas que já pisaram sobre a terra, ele diz o seguinte, que Adão Kadmon é a primeira manifestação formal de Elohim. Isso está tudo explicado no livro Judaísmo Nazareno. Então, diz Gershon Scholem que Adão Kadmon é a primeira manifestação do Eterno. E o Rebbe de Lubavitch, ele diz que o Mashiach ele é superior à própria manifestação do Eterno. Bem, não preciso falar mais nada, que você já sabe aonde eu quero chegar. O Rebbe de Lubavitch, ele atribui Elohut, ele atribui divindade ao Mashiach. E é por esta razão que muitos judeus que creem que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach, muitos judeus chamam ele de Adonai, chamam ele de Hashem. Muitos judeus que acham que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach dizem que ele foi uma manifestação do Eterno. Então, na verdade, nós Netzarim, nós nazarenos, nós concordamos em tudo com o Rabad. Nós concordamos com o Rabad plenamente. Nós e o Rabad afirmamos que o Mashiach é uma manifestação do Eterno, que o espírito do Mashiach, tal como ensina o Midrash Rabbah, o espírito do Mashiach é o espírito do Eterno. Nós concordamos com o Rabad. A única diferença, é que o Rabad diz que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach, e nós dizemos que Yeshua é o Mashiach. Vocês veem que os membros do Rabad, eles oram até para o Rebbe de Lubavitch, tal como nós oramos em nome de Yeshua, e os membros do Rabad, que defendem essa posição, eles dizem que o Rebbe de Lubavitch ele é o mediador entre os homens e o Ensof, e o Eterno, o Ser Infinito. E nós também dizemos que Yeshua é o nosso mediador. Então, o Rabad está super certo nisso. A única diferença é que nós discordamos de quem seja o Mashiach, porém a teoria do Rabad ela está totalmente compatibilizada com aquilo que nós ensinamos. E eu vou citar de novo o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch diz: a Escritura
de Isaías e Yeshayahu 52:13 fala sobre Meler HaMashiach, sobre o rei Messias. Mas é importante entender como este comentário se ajusta com o comentário de Rashi e vários comentários que também enxergam esta escritura, falando também sobre Israel, como todos de Israel irão ser exaltados e prosperarão. Ambos os comentários são apropriados. Todo Israel irá prosperar, porém o Mashiach também irá prosperar, tal como revelará Elohim completamente a Israel, como aconteceu durante o período do Êxodo no Egito. A revelação do Mashiach será maior do que a revelação durante o Êxodo. Então, Haverim, olha só o que o Rebbe de Lubavitch, ele explica aqui com uma genialidade tremenda. Ele diz o seguinte: e Yeshayahu, Isaías 52:13, fala, diz ele, é uma profecia sobre o Mashiach, que o Mashiach será exaltado e o Mashiach prosperará. Aí o Rebbe de Lubavitch diz que Rashi explica que isso é sobre Israel. Mas o Rebbe de Lubavitch diz que não há contradição. Por quê? Não há uma contradição. Por quê? Ele diz que a profecia se aplica tanto ao Mashiach como também ao povo de Israel. Por que a profecia de Isaías 52:13 se aplica tanto ao Mashiach quanto ao povo de Israel? Pelo seguinte, a profecia diz que o servo prosperará. Então ele diz, o Mashiach prosperará, mas o povo de Israel também irá prosperar. O Mashiach será exaltado, o povo de Israel também será exaltado. E ele conclui que a revelação do Eterno durante o período do Êxodo no Egito foi uma revelação muito forte. Porém, a revelação do Mashiach será mais forte ainda, será uma revelação maior. E isso é certíssimo, queridos. Quando Yeshua HaMashiach voltar para reinar aqui sobre toda a terra, a revelação do Eterno será muito intensa. Então, quando Yeshua retornar para reinar, a revelação do Eterno aqui será muito maior do que a revelação no Êxodo. E prosseguindo, ao comentar o livro de Yeshayahu Isaías, agora eu vou para Yalkut Shimoni. No Yalkut Shimoni há um diálogo entre o Eterno e o Mashiach. Então vejam, Yalkut Shimoni, ele narra um diálogo, uma conversa entre o Mashiach e o Eterno. E nesta conversa, o Eterno afirma que, caso o Mashiach queira salvar os pecadores do mundo, o Mashiach deveria suportar sobre si grandes aflições. Então, é um diálogo e o Eterno diz para o Mashiach, Mashiach, você quer salvar os pecadores? O Mashiach diz, quero. Aí o Eterno diz, se você quer salvar os pecadores, então você vai ter que suportar sobre si grandes aflições. Aí o Mashiach, ele responde o seguinte para o Eterno. Ele responde, ó Mestre do Universo, é com grande alegria e regozijo que eu recebo as aflições e os sofrimentos sobre mim, para que ninguém de Israel pereça. Esta é a minha vontade. Vejam, aqui o Mashiach está dizendo para que ninguém de Israel pereça. Isso me lembra muito o texto de Yohanan, João 3,16, que diz que Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
unigênito para que ninguém pereça. Então, o Mashiach, aqui em Yalkut Shimoni, claro que isto é um diálogo simbólico. Não creio que o diálogo é assim, mas é um diálogo simbólico, mas representa a teologia judaica subjacente ao texto, em que o Mashiach ele aceita sofrer para que ninguém de Israel pereça. E não só o Yalkut Shimoni. Eu tenho aqui o Bereshit Rabbosei, que é uma coleção de Midrashim, e Bereshit Rabbosei está escrito o seguinte: foi ensinado a 13 que não provaram a morte, e eles são o Mashiach, aí vem dizendo uma lista enorme, e depois Eliezer, o servo de Avraham. Por que o Mashiach? Porque o Mashiach viveu em uma geração de pessoas más e viu os seus antepassados, os reis da casa de David, que tinham adorado ídolos. E o Mashiach ficou aborrecido com eles, e o Eterno os colocou para fora. Ele, o Mashiach, pediu compaixão por Israel, jejuou e orou por eles, como se diz, mas ele foi ferido por nossas transgressões, e por suas pisaduras fomos sarados. Yeshayahu, Isaías 53, 5. Portanto, ele, o Mashiach, foi ocultado, escondido, para redimi-los na reunião dos exilados e alegrar-se com eles na ressurreição dos mortos. Fecham-se aspas. Vejam o que este Midrash está dizendo. O Midrash diz que o Mashiach viveu em uma geração má, em uma geração de ímpios. Isso aconteceu com Yeshua. Diz ainda que o Mashiach teve compaixão de Israel, jejuou e orou por Israel. E nós lemos que Yeshua fez isso também. O Midrash diz ainda, citando Yeshayahu, Isaías 53, 5, que o Mashiach foi ferido por nossas transgressões e pelas pisaduras sobre ele nós fomos sarados. Então aqui este Midrash aplica Isaías 53 ao Mashiach. E o último parágrafo do texto diz de forma profunda que o Mashiach ele foi escondido. O Mashiach foi ocultado, ou seja, Israel não está conseguindo ver quem é o Mashiach. O Mashiach está escondido, ocultado, mas para quê? Para, na reunião dos exilados, ele vai aparecer. Ele vai se apresentar-se e haverá a ressurreição dos mortos. Raverem, isso é profundo, isso é forte. Por quê? Porque esse texto está dizendo que o Mashiach ele não está sendo visto por Israel, ele está escondido. E nós sabemos que Mashiach, Yeshua ele está escondido. Yeshua está ocultado. A maioria do nosso povo não o enxerga, mas ele vai se apresentar para fazer a reunião dos exilados e inaugurar o reinado messiânico aqui na terra. Cito agora o Zohar, uma obra-prima da Cabalá judaica. Diz o Zohar, abrem-se aspas, no Gan Eden, no jardim do Éden, há um salão que é chamado de Salão do Aflito. Agora, é para dentro deste salão que o Mashiach vai e convoca todas as aflições, as dores e os sofrimentos de Israel para recaírem sobre si. E se ele não tivesse aliviado
os filhos de Israel de suas tristezas e tomado o fardo deles sobre si, não haveria ninguém que pudesse suportar o sofrimento de Israel como punição pelo descumprimento da Torá. Porque está escrito: certamente as nossas doenças ele suportou, e as nossas dores ele carregou. Yeshayahu, Isaías 53, versos 4 e 5. E prossegue o Zohar. Enquanto os filhos de Israel habitaram na Terra Santa, eles afastaram todas as aflições e sofrimentos do mundo pelo serviço do santuário e pelo sacrifício. Porém, agora é o Mashiach quem está afastando os sofrimentos e as aflições dos habitantes do mundo. Fecham-se aspas. Isto está em Zohar 2.212a. Então, o que esse texto do Zohar está dizendo? Este texto está dizendo que antes da diáspora acaparar, a expiação ocorria em função dos sacrifícios que ocorriam no templo, no Beit HaMikdash. Porém, com a destruição do templo no ano 70 e com a dispersão do povo de Israel por todo o mundo, não existem mais sacrifícios de animais. Hoje não existem mais sacrifícios de animais porque o templo não existe. E se não existe o templo, como que a expiação é feita? Como que a expiação é feita? Diz o Zohar que quem afasta a punição aplicada aos homens é o Mashiach. Por quê? Porque diz o Zohar que o Mashiach ele entra em um salão chamado Salão do Aflito e ele toma para si as aflições, os sofrimentos e as dores de Israel para recaírem sobre si. E depois o Zohar cita Isaías 53 como uma profecia cumprida pelo Mashiach. Então o Zohar é claro e contundente ao afirmar que quem afasta a punição aplicada aos homens é o Mashiach. Logo, conclui-se à luz do Zohar que só há capará, só há expiação por meio do Mashiach. E agora eu cito o rabino Moshe Alshir, que era um rabino de Safed no final do século XVI. O rabino Moshe Alshir, ele foi um dos rabinos mais importantes do seu tempo. Para vocês terem uma ideia, ele foi instruído pelo rabino Yosef Karo, que é o autor do Shulchan Aruch. E Moshe Alshir, por exemplo, ele foi professor do grande cabalista Chaim Vital. E Moshe Alshir, ele foi muito renomado. É um rabino fantástico. E olha só o que ele escreveu sobre Yeshayahu 53. Abrem-se aspas. Eu posso afirmar, então, que os nossos rabinos, com uma só voz, aceitam e afirmam a opinião de que o profeta está falando do rei Messias. E nós também aderimos a este ponto de vista. Então aqui o rabino Moshe Alshir, que foi um dos maiores rabinos de sua época, ele confirma que Isaías 53 é sobre o Mashiach, e depois ele vai e cita um famoso midrash, dizendo, abrem-se aspas, nossos rabinos dizem
que de todo o sofrimento que entrou no mundo, 1/3 foi para David e para os patriarcas, 1/3 para a geração do exílio e 1/3 para o rei Messias. Isso daí é um midrash que diz o seguinte, que todo o sofrimento do mundo, o Eterno dividiu em 3 partes. A primeira parte foi para o rei David e para os patriarcas do nosso povo. A segunda parte, o segundo terço, foi para a geração do exílio. E 1/3 de todo o sofrimento do mundo recaiu sobre o rei Messias. Por isso que ele é o servo sofredor de Isaías 53. Quem está dizendo isso é um midrash que é citado pelo grande rabino Moshe Alshir. Bem, e agora eu cito, por exemplo, Abravanel, um grande rabino que viveu entre 1437 a 1508. A família Abravanel, que obviamente o apresentador Silvio Santos, ele é descendente dessa família, e Abravanel, ele foi um famoso filósofo judeu e comentarista bíblico. E ao dissertar sobre Yeshayahu, Isaías 53, ele afiança que o texto faz alusão ao Mashiach. E diz ele, abrem-se aspas, esta é também a opinião dos nossos próprios homens, instruído na maioria de seus midrashim. Então aqui Abravanel, o rabino, ele explica que Isaías 53 é sobre o Mashiach, que os rabinos da sua geração diziam que é sobre o Mashiach, diziam com base na maioria dos midrashim. E não só os rabinos, mas eu cito também um famoso caraíta que viveu na segunda metade do século X, Yafet Ben Ali, um famoso líder caraíta, e ele interpretou o servo sofredor de Isaías 53, diz ele, abrem-se aspas, quanto a mim, eu estou inclinado a considerá-lo como aludindo ao Mashiach. Então, temos também uma prova à luz da literatura caraíta. Um outro caraíta, Yaakov Ben Reuven, ele foi um sábio caraíta que viveu no século XII. E este sábio, ele disse que Yeshayahu 53 se aplica, diz ele, ao sábio, ao tzadik, ao justo, fazendo uma referência ao Mashiach. Então ele faz uma referência ao Mashiach, ele faz uma correlação entre Isaías 53 e o Mashiach, e ele diz que o Mashiach é um sábio e também ele é chamado de Hatzadik, ou seja, o justo. Ainda, Avraham Farisol. Avraham Farisol, ele foi um grande erudito judeu e escriba, que viveu entre 1451 a 1526. Ele foi muito famoso na sua época, muito erudito, e ele fala algo muito profundo. Tão profundo que depois os rabinos começaram a falar o seguinte, Avraham Farisol não sabe nada. Aí dizem que ele é inculto, que ele é louco, que ele tem problemas mentais. Inventaram uma série de intrigas contra ele. Ou seja, ele era considerado um gênio. Aí ele escreve algo que eu vou ler um resumo para vocês. Quando ele escreveu isso, o gênio virou um idiota, um louco, um homem sem importância nenhuma. Olha só o que ele escreve. Ele diz assim, este capítulo, Isaías 53, parece ter semelhanças e alusões significativas à obra do Messias cristão e os acontecimentos que se asseveram ter acontecido com ele, o Messias cristão, de modo que nenhuma outra profecia pode ser
tão imediatamente aplicada a ele, ao Messias cristão. Vejam, Avraham Farisol, ele diz, que Isaías 53 se refere ao Messias, e ele diz que na história judaica, quem parece que cumpriu isso, e ele confessa, ele diz, me parece que isso foi cumprido pelo Messias cristão. Vejam, Avraham Farisol, ele nunca publicamente disse que cria em Yeshua. Não há, pelo menos ninguém nunca mostrou uma obra, ele não disse publicamente que cria em Yeshua. Não obstante, ele atesta que ao longo da história judaica, Isaías 53 é sobre o Messias, e quem cumpriu aquilo ali, diz ele que parece que foi o Messias cristão. Ou seja, essa expressão Messias cristão é uma referência a Yeshua. E ele diz que todos os acontecimentos se enquadram muito com o Messias cristão, que nós sabemos que é Yeshua. Ele falou Messias cristão porque na época dele havia muitos debates entre judaísmo e cristianismo. Então vejam, ele falou isso e é muito forte. Um outro erudito judeu, Hess Homberg, ele foi um erudito judeu que viveu entre 1749 a 1841 e ele escreveu diversas obras, diversos livros sobre judaísmo. Ele era um grande mestre do judaísmo e ele estudou tanto sobre judaísmo que, posteriormente, quando ele já estava mais velho, ele e os seus 4 filhos reconheceram publicamente que Yeshua é o Mashiach. Então, ele reconheceu que Yeshua é o Mashiach. Porém, antes de ele reconhecer Yeshua como Mashiach, quando ele não cria em Yeshua, ele estudou Yeshayahu 53 e ele disse que Yeshayahu 53 é sobre o Mashiach. E ele chegou a criticar fortemente Rashi e os rabinos por não reconhecerem que Isaías 53 se refere ao Mashiach. Então, de tanto ele estudar, ele terminou crendo em Yeshua. Bem, eu vou citar agora a obra Os Dias de Mashiach, do rabino Menahem Brod, que é um rabino do Chabad, e ele diz sobre Ramban, Narmânides, e sobre Abravanel, ou Abarbanel, que eu, como falei, é a família do Silvio Santos. Então ele diz, da mesma forma, Yeshayahu descreve um homem de sofrimento e familiarizado com a doença. Isaías 53, 3. Desprezado e zombado, mas por fim vingado, e considerado superior aos seus detratores. Segundo muitos comentaristas, esta imagem refere-se ao povo judeu, oprimido durante a Galut, o exílio, mas destinado a prevalecer sobre as nações gentias quando vier a Geulá, a redenção. Ramban e Abarbanel, no entanto, entendem Yeshayahu 53 como pertinente ao próprio Mashiach. Então, temos aqui Ramban e Abarbanel dizendo que Isaías 53 é sobre o Mashiach, e isso é citado pelo rabino Menahem Brod, do Rabad. Citando outro erudito, Isaiah Avram Horovitch, ele disse, ele viveu entre 1555 a 1630, ele disse, porque ele, o Mashiach, irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida à morte. Isaías 53, 12. E o seu sangue expiará pelo povo perante o Eterno.
Deste modo, acontecerá mais tarde que o reino da casa de David governará para sempre entre o povo de Israel. Então aqui ele está dizendo que o Mashiach entrega a sua vida à morte e ele explica com todas as letras que é o sangue do Mashiach quem faz expiação pelo povo perante o Eterno. Só o sangue de Yeshua produz capará, produz expiação. Isso não é invenção do cristianismo. Eu estou citando rabinos conceituados e eruditos dizendo isto. Então, só existe capará pelo Mashiach. Os rabinos ensinam isso. Nós vimos já em outros shurim que o Talmud fala isso. Nós vimos hoje que o Zohar fala isso. Isto é claro como a luz do sol. Prosseguindo, vou citar agora Naftali ben Altshuler. E ele diz, abrem-se aspas, a enfermidade que deveria ter caído sobre nós foi carregada por ele. Isto significa que, quando o Mashiach ben Yosef morrer entre as portas e for uma maravilha aos olhos da criação, por que a pena que ele teve de carregar deve ser tão severa? Qual é o seu pecado e qual é a sua transgressão? Exceto que ele vai suportar os castigos de Israel, de acordo com as palavras ferido de Elohim, Isaías 53, 4. Então esse rabino que escreveu sua obra na Cracóvia, ele afirma que o Mashiach ele vai sofrer muito. E ele pergunta, qual é o pecado do Mashiach? Qual é a transgressão? E ele quer dizer, na verdade, o Mashiach não pecou e ele não transgrediu nada. Ele está isento de culpa, mas ele vai suportar os castigos que deveriam recair sobre Israel. Por quê? Ele vai suportar para cumprir o que está em Yeshayahu 53.4. Ou seja, o Mashiach será o ferido de Elohim. Por sua vez, a Jewish Study Bible, que é uma Bíblia usada por muitos judeus ortodoxos ou outros ramos do judaísmo também, o judaísmo Massorti e outros, esta Bíblia você pode ver, ela não existe em língua portuguesa, não existe aqui no Brasil, mas eu a tenho, que eu comprei no exterior. Ela afirma que existe muita polêmica sobre Yeshayahu 53, mas ela diz que muitos Midrashim asseveram que se trata do Mashiach. E agora eu vou para o Marzor de Yom Kippur. No Marzor de Yom Kippur há uma citação de Yeshayahu 53. Está escrito, é uma edição antiga, eu já postei uma vez um texto sobre isso, uma edição antiga do Marzor de Yom Kippur. E está escrito, o nosso justo Mashiach se apartou de nós. O horror nos tem apreendido e nós não teremos ninguém para nos justificar. Ele, o Mashiach, tomou sobre si o jugo de nossas iniquidades e nossa transgressão, e foi ferido por causa de nossa transgressão. Ele carregou nossos pecados sobre o seu ombro, e que ele possa encontrar o perdão de nossas iniquidades. Então aqui, este Marzor está explicando de Yom Kippur que isso é uma leitura que é feita no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, em que nós jejuamos e oramos ao Eterno e nos arrependemos dos nossos pecados. E esse Marzor está dizendo que quem toma o nosso jugo, as nossas iniquidades e as nossas transgressões,
quem foi ferido por nós e quem carregou os nossos pecados sobre o seu próprio ombro, quem faz isso é o Mashiach. Está no Marzor. É uma edição antiga, eu até coloquei na nossa página na internet, dizendo a edição. E diz ainda que nós obtemos perdão de nossas iniquidades por meio do Mashiach. Então, Haverim, em Yom Kippur, só pelo Mashiach nós obtemos o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Não adianta fazer como alguns, fazer o ritual de caparot, que é tentar fazer expiação com sangue de galinha. Sangue de galinha não expia nada, porque a expiação só é feita pelo sangue do Mashiach. É o Mashiach, diz o Marzor, que carregou as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados foram colocados sobre o ombro do Mashiach. E é por meio do Mashiach que nós encontramos o perdão das nossas iniquidades. E agora eu vou ler Gershon Scholem, um dos maiores cabalistas que já pisaram sobre a terra, e ele diz assim: no mesmo contexto, Raya Merena faz também breve referência ao capítulo 53 de Isaías. No período tanaíta, interpretaram-se ocasionalmente as passagens sobre o servo sofredor como referência ao Messias. Mas agadistas posteriores, assim como comentaristas medievais, preferiram interpretações diferentes, a fim de se contrapor à exegese cristã que identificava o servo sofredor como o Cristo. Ele era interpretado como a figura de Moisés, ou de Israel, ou do justo, de um modo geral. Em contraste com esta linha exegética, alguns midrashim tardios, particularmente as impressionantes passagens escatológicas de Pesik Tarabat, mantiveram a tradição tanaíta, dando um sentido messiânico aos capítulos sobre o servo. Esta tradição recebeu um novo ímpeto com Salomão Monro. Monro escreveu 30 anos após a expulsão da Espanha. Introduziu em seus textos a tradicional tipologia cristã, que via em Jó uma figura messiânica. Na homilia sobre Isaías e Jó, o capítulo 53 de Isaías é utilizado sem reservas como referência ao Messias. Fecham-se aspas. Isso está no livro Sabatai Tisvi, O Messias Místico, volume 1, editora Perspectiva, página 53. Vale a pena você dar uma lida nisso, que é profundo o que ele fala. Ele diz com todas as letras, que no período tanaíta, Isaías 53 era reputado como uma referência ao Messias. E ele diz que, posteriormente, os agadistas mudaram a interpretação para contrapor-se à interpretação cristã. Então, para combater a interpretação cristã, eles mudaram o entendimento, porque o entendimento original era que Isaías 53 era sobre o Mashiach, e os agadistas posteriores mudaram a opinião de propósito só para combater o cristianismo. E ele fala ainda que em Pesik Tarabat e em outros midrashim há uma clara assertiva acerca da tradição tanaíta de que o servo sofredor se refere ao Messias.
E ele cita também Salomão Morro, que fala sobre Isaías 53 aplicando-se ao Mashiach. E por fim, para finalizarmos, eu vou citar um dos líderes do Chabad em Israel. Estou me referindo ao rabino Yitzhak Ginsburg. E ele afirma que o mérito de Isaac, ele diz o seguinte: vocês lembram, todos nós lembramos, não é, que Isaac, o nosso patriarca, ele foi levado para ser sacrificado por Abraão. Abraão iria sacrificá-lo, e quando Abraão ia sacrificá-lo, o Eterno providenciou de forma miraculosa um animal que iria ser sacrificado no lugar de Yitzhak. Então Yitzhak, ele foi livrado por conta disso. E na tradição de Am Israel, do povo de Israel, é dito que Isaac, ele tem um grande mérito. Por quê? Porque ele iria entregar-se em um alto sacrifício. Então, Isaac, ele sabia que seria imolado quando ele foi amarrado ali por Abraão, ele estava sendo amarrado, ele sabia que ele seria sacrificado, mas diz a literatura do nosso povo que ele aceitou a sua missão, ele aceitou o sacrifício. E nós sabemos que ele não foi sacrificado porque Elohim providenciou um carneiro e o carneiro foi abatido no lugar dele. Então, essa é a história. E daí o rabino Yitzhak Ginsburg, do Chabad, ele diz o seguinte, abrem-se aspas: Avraham é uma imagem do Mashiach. Porém, durante o incidente da amarração, aconteceu que até mesmo Abraão, entendeu que o seu filho Isaac, embora amarrado, ele era o verdadeiro Mashiach. Portanto, ele entendeu que ele gerou o Mashiach. Isaac possui uma grande virtude de seu pai em razão de sua risada. Ele, Abraão, se alegrou de tê-lo feito um Mashiach. Esta é a razão pela qual está escrito que, no futuro, quando aparecer fisicamente o Mashiach, o Mashiach será chamado de Isaac, o nosso pai, e não de Abraão ou Jacó, pois a sua especial virtude o fez maior do que Abraão, fecham-se aspas. Aqui o rabino Yitzhak Ginsburg, ele está dizendo o seguinte, que tal como Isaac, ele se entregou para ser sacrificado, o Mashiach, ele também fará o mesmo. Razão pela qual a vida do Mashiach se assemelha à vida de Isaac. Porque tal como Isaac se entregou em autossacrifício, o Mashiach faz a mesma coisa. E é por isso que o Mashiach, ele possui um paralelo com a vida de Isaac, e no futuro nós iremos chamar o Mashiach de Isaac, o nosso pai, em razão desta missão. Pois bem, Haverim, tudo isto é para abalizar o entendimento de que Yeshayahu 53 se refere ao Mashiach. 2. Só a capará, só a expiação pelo Mashiach. Razão pela qual não há possibilidade de expiação sem o Mashiach. O Zohar fala que é o Mashiach quem
faz a expiação. O Marzor também fala que nós precisamos de expiação pelo Mashiach. Tudo o que eu li aponta para esta realidade, qual seja, nós precisamos do Mashiach. Ninguém conseguirá obter o perdão do Eterno pelas suas próprias forças. Ninguém conseguirá obter o perdão do Eterno com sangue de galinha ou com outros métodos, somente por meio de Yeshua HaMashiach. E você que está, essa mensagem, nós vamos colocá-la na internet. Então, como eu sempre digo, eu nem sei quem irá ouvi-la, quem não está aqui, pessoas que eu não sei quem serão, que irão ouvi-las. Se você é judeu ou se você é gentio, mas eu falo principalmente, também para o gentio, mas eu falo principalmente para você, judeu, que você possa tomar esta decisão, que você possa orar ao Eterno para que a verdade seja revelada. Toda a literatura do nosso povo que eu li hoje comprova de forma clara, contundente, clara como a luz do sol, que Yeshua é o nosso Mashiach e que nós temos que reconhecê-lo. Yeshua não veio para criar uma nova religião. Yeshua não criou o cristianismo. Yeshua veio para ser o Mashiach do judaísmo. Ele veio para fazer a redenção de Israel e ele vai voltar para consumar esta missão. Yeshua foi um judeu zeloso, ele cumpriu a Torá, ele ensinou a Torá, ele foi circuncidado ao 8º dia. Repito, o cristianismo distorceu muitas coisas de Yeshua, dizendo que Yeshua é contra a Torá, dizendo que a Bíblia sustenta o antissemitismo. Isto é um absurdo. Nós sabemos que nas cruzadas muitos judeus foram mortos debaixo do sinal da cruz. A Igreja Católica matou muitos judeus em nome de Jesus. Eu digo, Yeshua não tem nada a ver com a Igreja Católica, não tem nada a ver com a perseguição. O nazismo também usou teorias de Martinho Lutero. Yeshua não tem nada a ver com o antissemitismo, que fique bem claro para você, judeu, que me ouve. O cristianismo pegou Yeshua, distorceu a sua mensagem e por isso houve cruzadas, Inquisição, os guetos na Europa, o nazismo. Eu estou falando isso porque muitos judeus rejeitam Yeshua porque acham que Yeshua é o culpado do nazismo, das cruzadas, dos guetos. Repito, Yeshua não tem nada a ver com isso. Yeshua não tem parte com a idolatria católica. Yeshua não tem parte com os erros do cristianismo. O cristianismo tem acertos, é claro que tem acertos também, não são só erros, mas tem erros. Há desvios no cristianismo e Yeshua não tem nada a ver com isso. Ele deu a própria vida por você. O Mashiach poderia ter vindo ao mundo como um rei, mas ele veio humilde e montado em um jumento. Yeshua veio e ele poderia ser exaltado, mas ele preferiu ser humilhado. Ele é o rei, ele existe para ser servido, mas ele preferiu vir ao mundo não para ser servido, mas para servir. É um rei que veio como servo. Isaías 53, ele veio como servo, mas ele voltará como rei. Yeshua, ele foi vendido por um traidor, ele foi vendido para que nós fôssemos comprados
pelo seu sangue. Yeshua foi preso para que nós fôssemos libertados dos nossos pecados. Yeshua foi humilhado, insultado, espancado. O sangue dele foi derramado para que o nosso sangue não fosse derramado. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele carregou sobre si todas as aflições para que nós não fôssemos aflitos. E tudo isso ele fez por quê? Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. Ele fez isso por todos nós. E por que ele fez isso? Diz Yohanan, ele fez isso por amor. Não existe maior amor do que alguém dar a vida para salvar a vida dos seus próprios amigos. Quando os romanos, quando os gentios estavam crucificando Yeshua e perfuraram os seus pés e as suas mãos naquela cruz maldita, Yeshua morreu de braços abertos. Ele morreu de braços abertos, mas eu creio que quando ele estava ali sofrendo no madeiro de braços abertos, eu creio que ele teve uma visão. E sabe o que ele viu? Ele viu você. Ele viu você e ele te chama. Venha, venha para o meu reino, porque eu hei de voltar. Ele estava ali morrendo numa cruz de braços abertos e hoje ele está de braços abertos para recebê-lo. Yeshua está de braços abertos para receber você, gentio, ou você, judeu, e ele diz, venha para o meu reino. Venha, ó benditos do meu Pai. E que você possa, como um filho pródigo, correr para os braços de Yeshua, entregar a sua vida a ele e viver como Mashiach viveu, viver o verdadeiro judaísmo que ele ensinou. Ele não veio para criar uma nova religião, ele veio para ser o Mashiach de Israel. E que essa palavra fique no seu coração, que você possa orar e entregar-se o Mashiach para acelerar a redenção. Diz a Mishnah que todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Está na Mishnah. E disse Rav Shaul, Paulo, que todo Israel será salvo. Eu creio que todo Israel há de ser salvo. Todo Israel é uma porção no mundo vindouro. E que a tua porção, ela está reservada. Que você tome a decisão mais importante da sua vida. Qual seja, onde você passará a eternidade. Onde você passará a eternidade é a decisão mais importante. Todas as decisões que nós tomamos aqui na Terra, elas serão inúteis quando nós morrermos. Quando nós morrermos, nós vamos ao pó e tudo ficará sem sentido. Tudo, se você casou com a mulher A ou a mulher B, se você foi rico, se você foi pobre, se você nasceu no Brasil ou em Israel, tudo isso vai para o pó. Não obstante, aonde você passará a eternidade? Onde você vai passar a eternidade é a decisão mais importante da sua vida. Que você escolha Yeshua HaMashiach, que você escolha o Olam Rabá e que você possa correr aos braços do nosso Pai. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.